Oitavos anos, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar aí a nossa aula fazendo a correção da atividade número 1, né, do PET 6, relacionado aí à primeira semana. São atividades sobre equação do segundo grau incompleta, né? Então, nós temos aqui a primeira equação, x ao quadrado menos 9 igual a zero. E é para nós determinarmos aí os coeficientes, né? Em primeiro lugar, depois a resolução da equação. Então, aqui, A é igual a 1, o B é igual a zero e o C é igual a menos 9. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Vamos colocar aí os termos nos lugares. X ao quadrado é igual a zero mais 9. X ao quadrado é igual a 9. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 9, né? Nós temos uma potência, usamos a operação inversa, que é a raiz quadrada, né? Em troca desse expoente, nós usamos aqui o mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos 3, que é a raiz de 9. Então, as raízes dessa equação é o menos 3 e o 3. Todos dois, se nós elevarmos ao quadrado, né, vai dar 9. Menos 3 ao quadrado dá 9. Somado com menos 9 dá zero. 3 ao quadrado dá 9, somado com menos 9 dá zero. Depois temos a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. A é igual a 1, né? O coeficiente aqui do x é 1. O B é igual a zero e o C é igual a menos 4. Então, x ao quadrado menos 4 igual a zero. X ao quadrado é igual a zero mais 4. X ao quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, a solução aqui é o menos 2 e o 2, que são as raízes da equação. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Somado com menos 4 dá zero. 2 elevado ao quadrado, 4. Somado com menos 4, zero. Depois a letra C. X ao quadrado menos 36 igual a zero. A é igual a 1, né? Então, o coeficiente aqui de x ao quadrado é 1. B é zero. Não temos aqui o termo x, né, com seu coeficiente. E o C é igual a menos 36. X ao quadrado menos 36 é igual a zero. X ao quadrado é igual a zero mais 36. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a mais ou menos raiz de 36. X é igual mais ou menos 6. Então, a solução aqui é o menos 6 e 6. Verificando, ó, menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Com menos 36, zero. 6 ao quadrado, 36. Com menos 36, zero. Depois a letra D. X ao quadrado mais 9 igual a zero. A é igual a 1, que é o coeficiente aqui de x ao quadrado. B é igual a zero e o C é igual a 9. O C será sempre o termo independente, o termo que não fica acompanhado de x. X ao quadrado mais 9 igual a zero. X ao quadrado é igual a zero menos 9. X ao quadrado é igual a menos 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Então, já sabemos que não existe
raiz quadrada de número negativo. Portanto, não pertencem aos reais. O conjunto solução é um conjunto vazio, que nós podemos representar pelo zero cortado ou chave sem nada dentro. Então, significa que essa equação aqui, né, ela não tem raiz quadrada. Não tem nenhum número que elevado ao quadrado somado com 9 resulta zero, né? Portanto, essa equação aqui, né? Você então vai prestar bastante atenção. Toda vez que o radicando aqui for negativo, nós temos uma equação, né, que não tem números reais que satisfaça. Depois, na letra E, x ao quadrado menos 16 igual a zero. A é igual a 1, B é igual a zero e C é igual a menos 16. X ao quadrado menos 16 igual a zero. X ao quadrado é igual a zero mais 16. X ao quadrado é igual a 16. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. X é igual a mais ou menos 4. Então, a solução é o menos 4 e o 4. Menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Com menos 16, 0. 4 elevado ao quadrado, 16. Com menos 16, 0. Depois a letra F. Menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. O coeficiente de A aqui é menos 1. O B é igual a 0 e o C é igual a 4. Menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Menos x ao quadrado é igual a 0 menos 4. Menos x ao quadrado é igual a menos 4. Já sabemos aqui que o x não pode ficar negativo. Então, multiplicamos aqui os dois termos da equação por menos 1. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, conjunto solução, menos 2 e 2. Então, aqui, substituindo, ó, menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Com o simétrico dele, menos 4. Com mais 4, 0. 2 elevado ao quadrado, 4. Com o simétrico, menos 4. Com mais 4, 0. A G, x ao quadrado menos 3 igual a 0. A é igual a 1. B é igual a 0 e C é igual a menos 3. X ao quadrado menos 3 é igual a 0. X ao quadrado é igual a 0 mais 3. X ao quadrado é igual a 3. X é igual a mais ou menos raiz de 3. Como a raiz de 3 não é exata, não dá um número inteiro, nós deixamos então indicado. Portanto, a solução é menos raiz de 3 e raiz de 3. Depois a letra H. Menos x ao quadrado mais 81 igual a 0. A é igual a menos 1. B é igual a 0. E C é igual a 81. Menos x ao quadrado mais 81 igual a 0. Menos x ao quadrado é igual a 0 menos 81. Menos x ao quadrado é igual a menos 81. Como aqui o coeficiente de x está negativo, multiplicamos, né, a equação por menos 1. Então, ficando x ao quadrado igual a 81. X é igual a mais ou menos raiz de 81. X é igual a mais ou menos 9. Então, a solução é menos 9 e 9, ok? Substituindo, ó, menos 9 ao quadrado dá 81.
o simétrico dele, menos 81. Com mais 81, 0. 9 ao quadrado dá 81. O simétrico, menos 81. Com mais 81, 0. Então, resolvemos aí essas 8 equações incompletas, né? E eu espero, então, que vocês tenham entendido direitinho, ok, gente?